como se libertar da procrastinação e começar qualquer projeto ou fazer aquilo que precisa ser feito na sua vida. Hoje eu vou te ensinar em passos simples, práticos, como que você consegue se libertar dessa prisão, dessa escravidão mental e conseguir iniciar qualquer projeto na sua vida. De forma bem simples, na forma que você consegue compreender e fazer. Bem prático e simples. Eu quero começar te mostrando qual é o maior problema de você não começar qualquer projeto da sua vida. Seja ele qualquer projeto que você esteja idealizando. Talvez está queimando aí dentro do seu coração um projeto, uma ação, seja no ramo do empreendedorismo, seja no ramo de qualquer ação que tome uma iniciativa para que você evolua na sua vida. E você está alongando, você está adiando isso e não consegue iniciar, não consegue dar o pontapé inicial, que é o mais importante de todos. Então hoje eu vou te ensinar justamente como que você dribla isso na sua mente e começa qualquer projeto que vai fazer parte da sua evolução inicial na sua vida. Então a primeira coisa que você precisa entender é que o problema central está aqui na sua mente. A procrastinação, ela é um mecanismo de defesa que o teu cérebro ele cria para economizar energia. Economizar energia por quê? Porque o nosso cérebro ele funciona dessa forma. Todas as vezes que você tenta algo novo, ou você entra em um projeto novo que vai te demandar energia, você vai ter que pensar, você vai ter que planejar, projetar, criar. Toda vez que você fizer isso, pode ter certeza que o seu cérebro ele sempre vai tentar de alguma forma te sabotar. E ele tenta te sabotar mostrando que aquela tarefa ela é muito difícil para você tentar alcançar de alguma forma. Então a maneira mais fácil que ele procura, de certa forma, para poupar essa energia, é mostrando para você que depois fica mais fácil de você fazer. Ou então se você deixar para o dia de amanhã, você começa. Mas na realidade você nunca começa no dia de amanhã. Esse é o grande problema da maior parte das pessoas do mundo. Só que você precisa entender que o seu cérebro, na verdade, ele não está contra você. Você só não programou ele da forma correta. Ou seja, ele sempre vai buscar mecanismos para fugir de toda e qualquer energia que gere esforço para que ele trabalhe. Então, na verdade, ele não está contra você, ele está reagindo da forma com que o cérebro ele tem que reagir, ele tem que proteger você. Só que quando ele te protege, querendo ou não, ele acaba te prejudicando naquilo que você deveria fazer, mas não faz justamente por causa desse mecanismo de defesa. Isso tudo acarreta num ciclo de autossabotagem, ou seja, você sabe o que precisa fazer, mas você não faz, ou seja, você mesmo se sabota. E às vezes são tarefas tão importantes que vão te ajudar a evoluir na sua carreira profissional, na sua carreira como pessoa, ou até mesmo são tarefas que você está empurrando, você está deixando de fazer, e isso está somente aumentando, na verdade, a sua agenda de tarefas que precisam ser feitas. Muitas das vezes, o que o seu cérebro ele tenta fazer? Ele manda uma mensagem, entre aspas, para o seu corpo, para que você entenda que você a todo tempo está ocupado, ou seja, você mesmo diz para si mesmo, com mecanismos neurais, que você anda ocupado e que você não pode fazer aquela tarefa, ou que aquela tarefa ela não é tão importante naquele momento. E é assim que você vai deixando os dias se passarem, os minutos, as semanas, e não começa aquilo que precisa ser feito. Muitas das vezes, sabe, você tem até um medo disfarçado de preguiça. O que é esse medo disfarçado de preguiça? Você, na verdade, tem medo de rejeição, você tem medo do que as pessoas vão falar, você tem medo, inclusive, de não dar resultado. E muitas das vezes não vai dar resultado realmente momentâneo, porque o nosso cérebro está acostumado a ver as pessoas, muitas das vezes, postarem seus resultados, não me refiro somente à rede social, mas contarem as suas vitórias, e a gente acaba entrando no mecanismo de comparação com essas pessoas, achando que a nossa jornada vai ser da mesma forma que daquelas pessoas. E aí a gente fica e entra num colapso de medo de achar que se eu fizer vai dar errado. E entra um pouco da negatividade dentro do nosso cérebro de achar que tudo e todos e qualquer coisa que eu faça, o meu viés ele sempre vai ser negativo. Então é muito mais fácil eu não fazer para não correr o risco do que eu simplesmente fazer e acabar dando errado. Aí eu te pergunto, quantas vezes você já não planejou começar algo, um projeto, algo novo, empreender, fazer um projeto social talvez, fazer algo novo e simplesmente travou? Quantas e quantas vezes isso já não aconteceu, inclusive comigo? Isso já aconteceu com você. Você sabe o que deveria fazer, você sabe o que estava ardendo dentro do seu coração, mas você simplesmente não fez. É uma metáfora muito simples que eu gostaria de mostrar para você. É como se você estivesse dirigindo um carro. Pensa comigo. Você está dirigindo um carro. O freio de mão, ele está inclinado, mas você está acelerando a todo vapor, está acelerando. Então essa aceleração, na verdade, é os seus pensamentos querendo fazer, é uma motivação.
Mas na verdade, quando você vai para ação, você trava. Ou seja, o freio de mão está alavancado e você não consegue dar a partida, não consegue avançar. É assim que acontece todas as vezes que você planeja um projeto novo e não consegue começar. Ou na verdade, não quer começar. Porque você vai entender que na verdade é você que não quer. É o seu cérebro que está sinalizando para você, como eu disse no início do vídeo, que você tem que poupar energia. Eu te apresentei a problemática principal. Então se esse vídeo está fazendo sentido para você e você quer ajudar outras pessoas que você também já conhece, que tentaram iniciar um projeto novo e que travaram desde o início ou que nunca começaram simplesmente porque tem um complexo, algo, uma crença que determina que ela não deve fazer aquele projeto, eu preciso que você curta esse vídeo e se faz sentido para você, com certeza, se te ajudou. E eu já consegui aqui, em primeiros início do vídeo, conseguir destrinchar o problema que existe na sua mente. Curta esse vídeo, porque aí o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante. E assim, não é por mim, é porque você vai ajudar outras pessoas também a começarem talvez os seus projetos e a quebrar essa crença que existe dentro da nossa cabeça de sempre estar adiante, sempre estar procrastinando, que é um dos temas que a gente vai utilizar em outros vídeos, um vídeo específico só sobre procrastinação para ajudar você e também todo mundo que já procrastinou um dia. Eu já fui uma dessas pessoas também e estou aqui para contar a história. Então curte esse vídeo para que mais pessoas possam ser ajudadas nesse tema. Eu te mostrei toda uma problemática de como funciona o nosso cérebro e como ele utiliza de mecanismo para tentar fugir, né, de toda a energia, de todo o trabalho que na cabeça da gente vai causar. Eu te mostrei de forma prática como que o nosso cérebro ele funciona e quais são os mecanismos que ele utiliza para fazer a fuga emocional, para justamente não trabalhar naquele projeto que ele acha que vai demandar muita energia. E agora eu quero te ensinar quais são as consequências de você simplesmente não agir ou agir tardiamente, que eu acho que não é o pior de todas as coisas. O pior é você simplesmente não agir. Quando você age tarde, existe um ditado popular que diz assim, antes tarde do que mais tarde, ou então antes tarde do que nunca. Quando você age tarde daquilo que você deveria fazer, você fica com prejuízo, mas pelo menos você tentou, você fez alguma coisa. Agora, quando você está há anos, meses, sem fazer aquele projeto que você sabe que deveria ter sido feito, isso traz sérias consequências para você. E eu gostaria de listar alguma delas aqui para que você consiga entender a fatalidade de você não começar um projeto novo na sua vida, aquilo que você já está idealizando, talvez está queimando aí no seu coração, na sua mente, mas simplesmente você não tocou adiante. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que o tempo ele não volta. Então vamos lá, vou te dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você idealizou, você projetou, vou dar um exemplo aqui hipotético que pode ser, você utiliza aí para aquilo que você já idealizou, o seu projeto ou aquilo que você está procrastinando. Então vamos lá, vou utilizar o exemplo de empreender. Então existem pessoas que estão hoje na CLT, existem pessoas que hoje não estão na CLT, mas estão desempregadas, e existem pessoas que estão no ramo do empreendedorismo já e deveriam alavancar o seu negócio, mas não fazem isso. Então o tempo ele não volta. A partir do momento que você idealiza, que você sonha, que você projeta aquela ação, e você não faz, o dia de amanhã já não é o mesmo que o dia de hoje. E às vezes você fica procrastinando meses, até anos. O quanto que aquilo vai te custar a longo prazo se você não fizer? Por exemplo, se você não empreender, quanto tempo a mais você vai ficar no CLT? Esse é um exemplo prático que eu estou dando para você aqui, mas você pode utilizar para qualquer outra coisa, principalmente, por exemplo, vamos supor que seja criação de conteúdo. A criação de conteúdo, por exemplo, ou o empreendedorismo, ele vai te dar uma liberdade financeira, geográfica. Há quanto tempo mais você vai ficar procrastinando? Quanto tempo mais você vai ficar empurrando com a barriga? Quantos dias, semanas, meses você vai deixar isso passar, sabendo que existem outras pessoas que estão fazendo, simplesmente fazendo, sem se preocupar com nada, sem procrastinar, sem medo de rejeição, sem medo, sem complexo de inferioridade, e simplesmente está fazendo acontecer. Pode até não ter chegado no ápice do projeto, mas estão fazendo, começaram, deram o passo inicial. E aí eu quero te levar para o segundo tópico que tem link com o primeiro, mas na verdade esse é pior, porque você lança uma mensagem, todas as vezes que você não faz um projeto, ou que você adia, ou que simplesmente você empurra com a barriga e diz assim, cara, amanhã eu vou fazer o que precisa ser feito hoje, amanhã eu empreendo, amanhã eu crio conteúdo, amanhã eu faço. Qual é a mensagem que você manda para o seu cérebro? De que você não é capaz de fazer hoje. Intrinsecamente, simplesmente você manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo, eu não sou capaz de fazer isso hoje, então, porque eu não sou capaz hoje, amanhã eu faço.
Só que chega o dia de amanhã e aí você também não faz, empurra para o terceiro dia. E aí o que o seu cérebro entende? Então, eu também não sou capaz de fazer no segundo dia. Eu vou fazer no terceiro, então eu não sou capaz de fazer no terceiro. Você entende que é um ciclo vicioso que você cria na sua mente? Na verdade não é um ciclo vicioso, é um ciclo infernal que você cria na sua mente, mandando mensagens alegando que você não é capaz de fazer. E isso se torna uma problemática de consequência de que você nunca vai fazer. Porque, na verdade, a sua mente ela sempre vai mandar uma mensagem e captar: eu não sou capaz, amanhã eu faço, hoje eu não estou pronto, hoje eu não consigo, hoje eu estou despreparado, não, eu preciso de tal coisa para fazer. Você entende? A consequência de simplesmente não começar, não dar o passo inicial, a problemática que isso causa na sua mente, nas conexões neurais que o teu cérebro ele caminha para o teu organismo, para o teu corpo. Eu queria te apresentar agora um termo que talvez eu gostaria que impregnasse na sua cabeça, chamado imposto emocional. Esse imposto emocional, ele é um tipo de imposto, essa palavra eu criei aqui, né? Mas o imposto emocional nada mais, nada menos é do que você ser cobrado, se autocobra, porque você não faz. Isso acontece com qualquer pessoa, com qualquer cérebro humano que é pensante. Então você não faz, logo você se cobra. Quando você se cobra, vem os sentimentos que emocionalmente te sobrecarregam. Cansaço mental, ansiedade, você fica aflito, angustiado, porque simplesmente você não está fazendo. Só que você tem a vontade, você quer fazer, mas você não consegue. Porque simplesmente algo está te travando. E se é algo que está te travando, pode ser a procrastinação, pode ser um complexo de inferioridade, pode ser uma necessidade de aprovação, do que as pessoas vão pensar de você se você fizer esse projeto novo, se você mudar, se você fizer transição de carreira, entende? Então o imposto emocional, ele vem, te cobra, mas ele não te dá benefício absolutamente nenhum. Ele só te cobra, você se cobra, mas não te dá o benefício. Se você se cobrasse e ainda assim fizesse o que precisava ser feito, seria bom, porque aí o imposto, entre aspas, ele teria ali um benefício para você. Mas é complicado porque você não faz. E é isso que está cansando a sua mente. É isso que está deixando você ansioso pelo futuro. É isso que está deixando e está desgastando você emocionalmente. E aí, para você entender como que o teu cérebro ele manda respostas cognitivas, neurais para o teu próprio organismo na parte de ação, eu queria que você entendesse que é como se você pensasse que o amanhã ele fosse melhor. Todas as vezes que você adia uma tarefa, uma ação, um projeto que você deveria fazer na sua vida, você está dizendo para você mesmo que o amanhã ele é sempre melhor do que o hoje. E isso é a maior farsa que existe na face da Terra. Porque, na verdade, o melhor dia para você fazer as coisas é quando? É hoje. É hoje, porque é hoje que você está vivo. No dia de amanhã você não sabe. Você não sabe se amanhã vai acontecer algum incidente. Você não sabe se amanhã você... Lógico, todo mundo está passivo, inclusive eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então vamos supor que hoje eu tinha que gravar esse vídeo, vamos supor que eu deixasse esse vídeo para gravar amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu não sei se amanhã, no horário que eu programei, por exemplo, eu vou estar disponível. Não vai acontecer alguma coisa com a minha família, com a minha casa? Será que eu vou ter realmente essa disponibilidade que eu acho que eu tenho, que eu estou criando na minha mente, que é uma desculpa que eu estou inventando, uma justificativa justamente para eu driblar de fazer o projeto que eu tinha que fazer hoje, de sentar, de produzir, de criar, de gravar, de fazer? É isso que você tem que se perguntar, porque essa é a principal consequência. Você não sabe se amanhã você realmente vai conseguir fazer. E isso é uma problemática muito grande. Porque eu sempre projeto aquilo que está no futuro, só que o futuro é incerto, eu não sei qual é o dia de amanhã. E o que me detém, eu não sei. Diante do problema e diante das consequências que eu te apresentei, que o teu cérebro ele tem, e não somente o cérebro, mas isso acaba impactando de forma negativa na sua jornada, na sua vida. Muitas das vezes aquilo que você precisava fazer era o benefício que a tua família estava esperando, ou que você precisava para crescer como pessoa. Gera uma consequência destrutiva, né? Que muitas das vezes você, de certa forma, não consegue enxergar um impacto, mas você sabe que de alguma forma aquilo está impactando de forma negativa na sua mente. Agora eu quero te mostrar as direções possíveis, as principais, para que você consiga driblar o seu cérebro. Não é enganar, mas é mostrar uma outra forma de que você consegue fazer, exercitar sua mente, começar o projeto, iniciar uma ação, agir da forma que tem que ser feito,
justamente para que você tenha benefícios, para que realmente aquele projeto, possa ser que você não consiga terminar ele naquele dia, naquela hora, naquele momento, mas você vai ter benefícios que vão ser tangíveis, você vai conseguir, de certa forma, observar tudo que está avançando na sua vida. Tudo aquilo que está travando, inclusive vai conseguir reprogramar essas respostas que o teu cérebro manda para o teu corpo, de que amanhã é mais fácil, na verdade, de fazer hoje. Como que você consegue, de certa forma, romper esse ciclo? Eu já te dei a palavra-chave. Você tem que romper o ciclo. O ciclo de quê? Da procrastinação. De sempre deixar para amanhã. O ciclo de achar que o amanhã vai ser melhor. O ciclo de achar que talvez se eu fizesse de uma forma diferente, se eu tivesse os materiais perfeitos, se eu tivesse uma roupa perfeita, se eu tivesse um celular perfeito, se eu tivesse o recurso tal, eu começaria. Você tem que romper o ciclo. E a primeira coisa que você tem que fazer para romper esse ciclo é mudar a sua mentalidade. E como que você muda a sua mentalidade? Reprogramando a sua mente. Você tem que entender que quando você dá um passo, mesmo que ele seja minúsculo, mesmo que ele seja um passo mínimo aos seus olhos, mesmo que ele não dê resultados exorbitantes, só o fato de você avançar, vamos supor que, imagina aqui comigo, uma escada onde você precisa subir os degraus. Quando você dá o primeiro passo, quando você sobe o primeiro degrau, querendo ou não, você já evoluiu. Você pode não ter chegado no topo. E é isso que às vezes você trava. É isso que o teu cérebro impede que você faça. Porque ele sempre quer enxergar lá, no último degrau. Ele sempre quer enxergar o topo da montanha. Ele nunca enxerga que para chegar lá, você precisa passar por fases, por etapas, que muitas das vezes vai realmente causar um período em que você precisa talvez de preparo, que talvez você precise adquirir mais conhecimento, que talvez você precise se capacitar mais, se conectar com novas pessoas. Muitas das vezes é isso que está faltando para você. Na verdade, o passo inicial é você avançar, é você agir. Quando você age, por exemplo, você manda uma mensagem para o seu cérebro, agora não mais negativa, pelo contrário, positiva, de que eu avancei e eu tenho agora clareza do que eu preciso fazer. Quando você dá o primeiro passo, você mostra para o seu cérebro que você realmente tem um objetivo. O alvo é A, e eu dei o primeiro passo para chegar no alvo, eu já passei pelo nível 1, por exemplo. Eu já evoluí uma estaca, eu já subi um degrau. Entende? É muito importante que você haja, que você vá para a ação, que você faça acontecer. Porque enquanto você não dá o primeiro passo, pode ver. Todos os dias você vai ficar contando a mesma história para você. Amanhã eu faço. Amanhã vai ser melhor. Quando eu tiver tal coisa. Quando eu fizer isso. Quando vier o dinheiro. Quando. E você nunca vai fazer. Só que a partir do momento que você dá o primeiro passo, o teu cérebro ele já entende que aquilo é essencial. Que aquilo é o alvo que você quer alcançar. Então, para ficar melhor, para que você consiga entender de como agir, sem ter essa autossabotagem, você tem que traçar, na verdade, micro compromissos com você. Ou seja, todos os dias você faz uma micro tarefa que vai te causar um resultado. Mesmo que você, a olho nu, ou outras pessoas a olho nu não consigam enxergar. Mas só o fato de você fazer já é um resultado para você. É isso que você precisa entender. Você tem que traçar micro compromissos. Micro compromissos, por exemplo, vamos supor que eu tenho que gravar o conteúdo. E se eu não estivesse gravando conteúdo, você não estava aqui me assistindo e a gente não estava debatendo sobre isso. E você não estava sendo destravado nesse assunto de começar. Né? Você não estava quebrando essa crença de procrastinação dentro da sua mente. Eu não estava aqui te ajudando, te ensinando. Porque afinal de contas, esse canal ele existe para isso. A finalidade desse vídeo é justamente quebrar essa crença que existe dentro de você, que um dia já existiu dentro de mim. Já existiu dentro de mim, eu vou te contar minha história de forma resumida aqui. Eu sempre procrastinava porque eu achava que eu deveria ter os melhores materiais, que eu deveria ter recurso, que eu deveria ter melhor roupa, que eu deveria ter melhor iluminação para gravar. E olha só, quanto tempo eu fiquei procrastinando justamente porque eu achava que eu tinha que ter o melhor. E na realidade eu não precisava ter o melhor. Eu só precisava pegar uma câmera, colocar ela e gravar e trazer conteúdo de valor para vocês. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Olha só, isso aqui é uma relíquia, tá? Deixa eu ver se a câmera pega aqui, ó. Isso aqui é o primeiro celular, tá? Não tô fazendo divulgação. Ele é uma relíquia para mim. E esse celular que eu não sei se apareceu bom aí no vídeo, mas esse celular aqui, ele foi o primeiro celular que eu utilizei
para gravar meus vídeos. Para começar, eu gravava ele numa empresa que eu trabalhava, e eu gravava os vídeos, fazia as campanhas de marketing, comercial, enfim. Mas imagina só comigo, muitas das vezes você tem um celular aí também que não tem uma resolução tão boa assim, mas você fica pensando, quando eu tiver um celular X, quando eu tiver o recurso Y, eu vou começar. E lembra que eu falei para você sobre o tempo? O tempo que você está demorando para fazer o que precisa ser feito, o que você precisa fazer, está impactando quem? Está impactando só você? Está impactando sua família? Está impactando as pessoas que você ama? É isso que você tem que pensar. O tempo que você está demorando está impactando em quê? Em quais pessoas na sua vida? E dentro dessa lógica, eu quero te apresentar uma outra solução, que na verdade é uma teoria de Mel Robbins, onde ele diz que para você iniciar uma ação, principalmente se ela for difícil, você tem até 5 segundos para que o teu cérebro ele não crie uma resistência. Ou se ele criar, você já tomou o primeiro passo, você já tomou a primeira ação, você já fez aquilo que precisa ser feito, pelo menos a microtarefa que precisava fazer, você já fez. Então, a teoria prática, ela diz que você tem até 5 segundos para que o seu cérebro, ele crie uma resistência, e depois que ele cria a primeira resistência, já era. Se você não tomou o primeiro passo, eu tenho certeza que você não vai fazer. Eu tenho certeza que você vai procrastinar, eu tenho certeza que você vai empurrar para o dia de amanhã. Então, a teoria, lógico que não é uma teoria específica para todos os seres humanos, é um termo geral, mas foi estudado que o nosso cérebro ele tem até 5 segundos para criar uma resistência dentro de uma ação que a gente precisa desempenhar. Então vamos supor aqui que você precise, vou dar um exemplo aqui hipotético para as outras pessoas, e possa ser que você se encaixe nesse exemplo. Vamos supor que você precise iniciar uma academia. E iniciar uma academia, por exemplo, é um esforço que o teu cérebro ele entende que é muito pesado, muito difícil, porque você vai ter que carregar peso, você vai ter que levantar, você vai ter que acordar cedo, talvez, você vai ter que se deslocar até a academia, enfim. Então ele entende que é uma tarefa muito trabalhosa de fazer. Então o que ele vai tentar fazer? Ele vai buscar mecanismos para procrastinar, para se auto-sabotar, para que você não faça o que precisa ser feito. Para que você não saia de casa, para que você não vá até a academia, para que você não faça o exercício físico. Só que você tem que sempre pensar, lembra que eu falei que toda ação ela gera uma consequência? Você tem que sempre pensar, se eu não fizer, se eu continuar no estágio que eu estou, o que isso vai acarretar na minha vida? Quem vai ser prejudicado? Eu vou ser prejudicado? Vamos supor que você tem que fazer a academia porque por motivos, ou você faz por duas coisas, né? Ou por motivos estéticos, ou você faz por saúde, ou os dois juntos, tá? Então, vamos supor que você faz por motivos estéticos, vamos supor que você está acima do peso, você precisa perder gorduras, você precisa perder medidas, e você precisa ir para a academia por causa disso. Então, se você não for, você tem que já pensar qual é o prejuízo que eu vou ter se eu não iniciar a academia, se eu não for, se eu não fizer musculação, qual é o prejuízo que eu vou ter? Eu vou continuar com o mesmo peso que eu estou, posso até ganhar mais, eu posso até piorar o estado que eu estou estético. E, já puxando para outro gancho, se for motivo de saúde, vamos supor que você precisa ir para a academia, que você precisa malhar, porque simplesmente você está com um problema de saúde relacionado à falta de exercícios físicos. Então, se você não for, você pode simplesmente piorar o seu estado de saúde justamente porque você está adiando começar uma tarefa que o seu cérebro está entendendo que não precisa gastar essa energia. Entende como é prejudicial? Então, é muito importante que você crie a microtarefa dentro dos 5 segundos. Dentro de 5 segundos. Então, vamos supor que você ir para a academia, no momento que você pensar em ir, vamos supor que você ainda não é inscrito em nenhuma academia, mas no momento que você pensar em ir, antes dos 5 segundos da primeira resistência que o teu cérebro ele vai criar, você já tem que pensar numa academia, onde você vai realizar sua inscrição, e você já tem que tomar o passo inicial de ir nessa academia, e se inscrever, ou fazer sua inscrição, enfim, sua matrícula. Vamos supor que você já é inscrito, e simplesmente você está procrastinando, você não vai todos os dias. É simplesmente acordar de manhã cedo e pensar em ir para a academia, e antes do teu cérebro criar aquela resistência de não ir porque é cedo, porque você não tomou café, por causa disso, daquilo, das milhões de desculpas que ele vai criar, é simplesmente pegar o sapato, colocar o sapato no pé, o tênis, trocar a roupa, ou simplesmente tomar um banho, e simplesmente ir antes dos 5 segundos. Então a teoria ela explica que o teu cérebro ele tem 5 segundos de resistência, para criar a primeira resistência no caso. Então antes dele criar, faça a ação, faça a microtarefa, faça o micro compromisso que você tem que fazer e você sabe o que tem que fazer. Que aí o teu cérebro ele entende o objetivo com clareza, que você precisa talvez emagrecer, talvez você precise
e porque você tem uma patologia e o exercício físico ele é importante para combater ou até mesmo para controlar aquela doença que você está, se for por motivo de doença. Um exemplo outro prático também para finalizar esse pensamento é você que tem que empreender, você sabe, você tem um desejo, você tem a paixão, você já tem conhecimentos, mas você não empreende. Talvez você precise fazer uma transição de carreira, você está no CLT e precisa ir para o mundo do empreendedorismo, mas você não faz isso. E aí você tem que pensar, quanto tempo eu ainda vou ficar nesse emprego, aguentando talvez esse ambiente tóxico, talvez aguentando as pessoas, talvez aguentando as cobranças, recebendo o mesmo salário e trabalhando cada vez mais sem ser reconhecido ou recompensado. Você tem que pensar nessa lógica. Quais pessoas vão ser impactadas? As pessoas que eu amo? A minha família? Eu? Quanto tempo de energia mental ainda vou ter para continuar onde eu estou? Se eu não começar a empreender, se eu não começar o meu negócio próprio, se eu não criar conteúdo, enfim. Imagina só, vou trazer para mim agora. Imagina só se eu não fizesse esse vídeo hoje. Talvez você não estaria aqui. Talvez tivesse até outras pessoas também fazendo vídeos, porque hoje a internet ela tá vasta, bem seletiva, graças a Deus. Mas eu tenho uma forma de me comunicar que talvez vai impactar você que outra pessoa não vai conseguir. E vice-versa, pode ser que ela tenha uma forma, uma linguagem que vai impactar os ouvintes que estão acompanhando ela, que talvez se você for assistir, você não vai se impactar da mesma forma. Porque cada pessoa é diferente, cada pensamento, cada construção é diferente. Então imagina só se eu não fizesse, você não estaria aqui me vendo, não estaria vendo esse vídeo, não estaria sendo destravado de forma emocional, de forma psíquica, para fazer aquilo que você precisa fazer, para tomar o passo inicial, para tomar a ação que você precisa fazer. Entende como é importante você começar o projeto que você precisa fazer? O meu projeto era simplesmente vir aqui e criar conteúdo para você se desenvolver. E eu tenho certeza que eu estou te ajudando. Uma outra forma importante de você conseguir fazer aquilo que precisa ser feito é você criar ancoragens, entre aspas, emocionais. E o que diz respeito a isso? É você linkar prazeres positivos que vão auxiliar, que vão dar suporte, que vão ajudar você a fazer aquilo que você precisa ser feito. Por exemplo, eu dei o exemplo da academia aqui. Quando eu vou para a academia, por exemplo, eu ouço músicas. Eu ouço louvores, eu ouço um podcast, eu ouço algo motivacional, inspiracional, que vai me dar energia cerebral para eu conseguir fazer aquela ação que precisa ser feita. E você pode utilizar também, não somente música, mas talvez um lugar que seja específico, que lá você se sente mais à vontade para fazer aquilo que precisa ser feito. Uma rotina, uma música. Talvez você possa associar isso à sua rotina para aquilo que precisa ser feito. Para que justamente você consiga fazer e dar o passo pelo menos inicial. Pelo menos inicial. Você só gasta mais energia para iniciar. Depois que você inicia e engata, é que nem um carro. A marcha para você tirar o carro da inércia é bem mais pesada do que a segunda, terceira, quarta, a quinta, sexta marcha. Você que dirige, você que já dirigiu, já teve essa experiência, você sabe muito bem disso. Então, começar é sempre uma energia maior. Mas só que o fato de começar já dá um impulso para as próximas atividades. E é isso que eu quero que você entenda. Pensando na lógica do começo, eu quero que você quebre dentro de você, da sua mente, algo que tem impedido as pessoas de fazerem as coisas, de fazer o que precisa ser feito. E tem levado elas a procrastinarem cada vez mais, que é o perfeccionismo. Que é uma crença limitante que você impregna na sua cabeça. E eu sei que é uma crença desgraçada, infernal, porque eu já tive isso, justamente para você não iniciar aquilo que precisa ser feito. Eu mostrei para você o exemplo do celular, onde eu criava os vídeos. Imagina se eu fosse esperar criar conteúdo, gravar, só quando eu tivesse talvez uma câmera boa, um celular com boa resolução. Eu nunca ia fazer, gente. Nunca ia fazer. Você viu meu celular todo quebrado, enfim. Então, quebrar o perfeccionismo é uma das formas que você mostra, inclusive quando você quebra o perfeccionismo, você quebra o orgulho também. Porque quando você é perfeccionista, você quer fazer tudo perfeito, da forma correta, do jeito certinho, você está dizendo para você que você é o top, o perfeitão, você faz tudo sempre certo. E, na verdade, perfeito só é um. Só há um. É Deus. Você não é perfeito, você não vai acertar todas as vezes e, na verdade, você precisa errar para você mostrar para você que você é humano, você não é um Deus. Então, você tem que quebrar o perfeccionismo. Porque senão, o perfeccionismo, ele sempre vai te mostrar uma desculpa para você não fazer. Porque sempre vai faltar algo. E na verdade sempre vai faltar mesmo. Sempre vai faltar mesmo. É por isso que você, quando você é perfeccionista, você não consegue fazer as coisas.
Porque sempre vai faltar algo na sua cabeça de justificativa que ela cria justamente para você não fazer. Lembra que eu falei que o cérebro ele economiza energia e uma das formas que ele cria é se auto-sabotando. O perfeccionismo é uma auto-sabotagem, querendo ou não. Você manda uma mensagem para você mesmo dizendo que você não vai fazer simplesmente porque não tem algo ou porque precisa de alguma coisa a mais para poder fazer. Só que no dia que você tiver isso que você está usando como justificativa, o seu cérebro, ele, por ser perfeccionista, ele sempre vai achar uma outra medida, algo a mais, que ele vai tentar mostrar para você que também está faltando. E quando você achar essa outra coisa, ele vai procurar outra. Entende que é um ciclo que você, na verdade, nunca vai conseguir fazer, porque sempre vai ser a mesma desculpa, sempre vai estar faltando algo. Por isso que o perfeccionismo ele destrói muitos projetos, acaba atrasando a vida de muita gente por causa disso. Porque você sempre acha que precisa estar perfeito para começar as coisas. Na verdade, não precisa. Nunca precisou. É só algo que você cria na sua mente. Pensando na parte estrutural, lógica de tudo que eu te apresentei aqui, eu quero te impulsionar agora a assumir um compromisso público e um compromisso com você mesmo. Eu quero que você digite aqui nesse vídeo uma microação ou uma microtarefa que você vai fazer já hoje. Não deixa para amanhã não, porque se você deixar para amanhã não fez sentido nenhum esse vídeo para você. Então, uma microtarefa que você vai fazer hoje a partir desse vídeo e escreve ela nos comentários. Você já escreveu aquilo que está travado há anos do projeto. Então, levando em consideração aquilo que está travado, escreva uma microtarefa, uma microação que você vai fazer justamente em prol desse projeto, em prol desse sonho, em prol daquilo que você já projetou, mas está procrastinando. Escreve aí nos comentários que eu vou ler e eu vou te dar até dicas, eu vou incrementar isso, de como você vai poder fazer para que você atinja o resultado que você está esperando. De acordo com aquilo que você falou que está travado, que você não está fazendo. Então, escreve aí nos comentários uma ação. Pode ser uma ação simples. E possa ser que essa ação encoraje até outras pessoas também a fazer o que precisa ser feito, talvez na ação, no projeto que elas precisam fazer. Então, escreve aí nos comentários. Eu vou ler todos os comentários. E quem escreveu também pode interagir nos comentários dos outros com o intuito de ajudar positivamente essas pessoas. E lembra que eu falei para vocês que uma ação, ela dá clareza para o seu cérebro. Então só o fato de você escrever que vai fazer determinada coisa, uma microtarefa, o teu cérebro já entende que aquilo ali é uma microação. Se ela for executada, já é um micro resultado. E se é um micro resultado, o teu cérebro entende que o objetivo ele está mais claro para você fazer as coisas. Existe uma razão, um motivo. Entende? Dentro disso eu quero resumir de forma central tudo que eu compactuei aqui com você, tudo que eu te apresentei, que eu te ensinei, que eu tenho certeza que você aprendeu e que foi um conteúdo construtivo para você. A primeira delas é que a procrastinação ela é um medo disfarçado e que ela destrói a sua autoestima, às vezes por completo. Ela impede que você tenha motivação e inspiração para fazer qualquer coisa que seja. A segunda coisa é que o perfeccionismo ele é uma ligação direta, digamos assim, com a procrastinação. Se você é perfeccionista, logo você vai procrastinar. Então, uma das coisas que você tem que combater é perfeccionismo. Que combatendo esse, você combate a procrastinação também. Te mostrei também todas as consequências de você simplesmente não fazer aquilo que precisa ser feito. A quem vai impactar? Se impacta você, as famílias, a sua família, as pessoas que você ama. Então as consequências, o tempo que você está perdendo de não fazer simplesmente, eu te mostrei as consequências que isso acarreta. E também, por outro lado, eu te mostrei também a solução, como que você faz para tentar driblar e melhorar esse parâmetro da sua vida. E dentro disso eu gostaria de deixar uma mensagem final para você que vai impactar diretamente o seu coração e a sua mente. Eu quero agora deixar essa mensagem para destroçar cada neurônio seu, que é, você não precisa estar pronto para começar, você precisa começar para estar pronto. É isso que você precisa entender na sua cabecinha, você só precisa começar. De qualquer forma, vai do jeito que tá, sem ter medo de ser feliz, né? É assim que é o ditado. Se eu te ajudei, eu tenho certeza que eu te ajudei. Eu quero te encorajar a ajudar outras pessoas também. Talvez sejam pessoas da sua própria família que você sabe que está procrastinando, que tem esse problema, que está travado, ou até mesmo seus amigos ou pessoas que você conhece no seu trabalho, no seu convívio social. Gostaria muito que você pudesse, quero te encorajar a compartilhar esse vídeo ao máximo que você puder. Não para me ajudar, não para ajudar o canal, mas para ajudar essas pessoas também, que talvez elas estejam travadas. E eu tenho certeza que você foi liberta aqui, pelo menos da mentalidade de não agir, ou então de deixar para fazer depois. Então eu quero te encorajar também a um ato simples, ajudar outras pessoas também a destravarem
o seu máximo potencial, de fazer as coisas da forma que elas precisam ser feitas e não precisa ser perfeito. Compartilhe esse vídeo nos seus stories, nos seus status. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. O máximo de pessoas que você quer e precisa ajudar, que você já sabe. A gente se vê no próximo vídeo.